Olá, bem-vindos ao canal. Eu me chamo Bruno e hoje vamos finalizar esse projeto 3 da apostila Flores. E para iniciar a pintura, vou usar as cores púrpura, vermelho vivo, cor maravilha fluorescente, porém você pode substituir pelo rosa, branco, verde pistache, verde oliva e o verde pântano. Vou deixar o guia de cores na descrição do vídeo. Aproveite para adquirir a apostila Flores. Link nos comentários. Pincel de número 6. Só um pouquinho aqui da cor maravilha. Cor púrpura. Vem misturando assim, olha, bem delicadamente. Principalmente aqui, olha, marcando esse pequeno espaço. Lavei o pincel. Cor vermelho vivo. Poderia ser outro tom de vermelho também. Só vou marcar um pouquinho com esse púrpura aqui, bem pouca quantidade. Com o branco eu vou usar uma bandejinha. Tiro o excesso. E vou passar aqui fazendo o movimento que eu quero esta pétala. Limpo o pincel, você pode lavá-lo se quiser. Porque fica bem suave. Vou substituir o pincel agora pelo pincel de número 8 para preencher aqui um espaço maior. Ou também o de número 10 também, que dá tranquilamente. Pincel de número 10 com branco. Podem ver que essa é uma flor bem tranquila. Puxo aqui com o branco assim, ó, dessa forma. Ou também assim, olha, para ficar bem preenchidinho. Porque depois nós vamos voltar aqui com mais cores.
Só preenchendo ali aquela parte do risco. Pincel de número 6, cor verde pistache. Por mais que eu tenha usado folha aqui eu vou usar o pistache para diferenciar um pouquinho e eu venho puxando, olha. Desta forma. Um pouquinho do oliva, verde oliva. E se for usar branco, usa bem pouquinho. Agora com o pincel de número 10 novamente. Cor maravilha fluorescente. Poderia ser o rosa também. Pincel de número 6 e venho aqui, olha, com movimentos circulares. E já avançando, mas eu vou fazendo aqui esses detalhezinhos, essas ranhurinhas assim, olha, essas marcações. Só não esqueça de respeitar o movimento aqui, direcionando. Um pouquinho do verde pistache só para mim alinhar aqui, ó. Feito isso com o vermelho vivo,
Aqui em cima, movimentos circulares, porém você já vai puxar aqui também, ó. Principalmente aqui, ó. Um pouquinho do púrpura aqui na pontinha. Daquela outra eu vou colocar aqui atrás, olha. Aqui também, mas de forma bem moderada. Lavei o pincel, vou deixar mais suave aqui. E agora eu vou usar um pouquinho do branco, mas eu tiro o excesso aqui na bandejinha. Vou substituir o pincel pelo de número 4. Porque aí será um traço mais sutil. Bem pouquinho. Agora vamos para a próxima. E todas eu vou seguir esse mesmo passo a passo. Então ela é bem tranquilinha. Você pode deixar algumas mais escuras ou mais claras, ou mudar um pouquinho essa tonalidade. Como eu vou fazer agora, olha, não vou usar o rosa, a cor maravilha. Então essa eu vou deixar um pouquinho mais forte. Cor púrpura. Pincel de número 4 agora.
Vou reforçar aqui esse púrpura para ficar bem marcadinho ali. O branco. Só atenção para não borrar. Já vou ajustar esse pincel, que às vezes fica um pelinho, um fiozinho para fora. E às vezes ele ultrapassa o limite, aí acaba tendo que fazer aparar, né? Para que não venha borrar a pintura. Agora vou lavar o pincel e usar a cor verde pistache. O pincel aqui é o de número 6. E olha, eu venho puxando. Um pouco do verde oliva na parte de baixo. E aqui na parte de cima. Agora, para a próxima parte, verde, ou melhor, cor maravilha fluorescente. Deixei mais ou menos assim, porque eu vou voltar com um pincel menor. Só para fazer os detalhezinhos aqui, ó. Com a cor vermelho vivo.
Com tinta em apenas um lado do pincel, venho com esse vermelho. Até aqui embaixo. Vou repetir do outro lado. Com um pouquinho desse púrpura. Aqui desse lado. E também do outro lado. Só um pouquinho desse púrpura aqui. Para ele não cobrir todo esse vermelho nosso aqui. Tem que ficar presente também o vermelho. E bem pouco com branco. Tira o excesso na bandejinha. Esse é o pincel de número 6, tá? Só vou deixar aqui mais suave. Porque aqui eu passei um pouquinho com esse púrpura. Para a próxima, eu vou fazer da mesma forma. O vermelho vivo. Com esse púrpura aqui, olha, bem rente. Com branco, bem pouquinho.
Você pode marcar dessa forma também. Assim como eu fiz nas de cima. E vem no passo a passo. Um branco. Bem certinho aqui. Para preencher o risco. Cor verde pistache. Ainda com o pincel de número 6. Já vou aproveitar e já vou fazer esse que está aqui também, esse cabinho daquela que está ali em cima. E aí você direciona para os lados, né, aqui. Bem pouquinho. Com verde oliva. Eu já deixei separadinho o verde pântano. Aqui, olha, caso você ache que passou um pouquinho, você faz o ajuste com o verde pântano. Vou usar um pouquinho de branco. Para este verde oliva. Lavei o pincel, cor maravilha fluorescente. Agora com esse maravilha, só que com um pincel menor. Aproveito aqui, olha, para puxar.
Preencho o restante com o vermelho vivo. Eu uso tinta diretamente no tecido. Porém, se você gostar de usar clareador, pode usar normalmente. É, filha. Participação especial aqui da minha filha na aula. Preencho aqui todo esse restante. Com um pouco desse vermelho, tinta em apenas um lado do pincel, eu venho aqui, puxo até a partezinha de baixo. Esse daqui, olha, ele se finaliza aqui, então um pouquinho do púrpura aqui nessa última pétala aqui de cantinho. Um pouquinho desse púrpura. Com branco. Bem pouquinho eu tiro o excesso aqui. E ficou assim. Já para esta eu vou usar um pouco desse maravilha. Toda hora eu tô errando, toda hora eu tô falando rosa. Mas é um maravilha fluorescente. Mas poderia ser o rosa tranquilamente aqui também.
o vermelho vivo, um pouquinho de branco, bem aqui, ó, nessa parte, um pouquinho aqui também. Fiz todas da mesma cor, mas você pode misturar, fazer com cores diferentes também, que dá certo. São muitas as possibilidades, mudar a cor do vaso. Desta forma, cor verde pistache. Passo nessa parte de baixo, puxa assim, ó, em todas as direções. Um pouquinho do verde oliva aqui na pontinha do pincel. Esse é o de número 6. Já fica de um tamanho bom aqui, para o tamanho desse risco. E vocês podem adaptar de acordo com o tamanho do seu risco. Se ficar muito grande ou muito pequeno, aí vai ajustando. Se ficasse maior, um pincel de número 8. Menor, um pincel de número 6 ou número 4. Um pouquinho de branco. Com o pincel de número 10, eu vou passar a cor Maravilha. Com o pincel de número 6, volto ajustando. Com vermelho vivo. E aqui você pode puxar dessa forma também, olha.
Um pouquinho de tinta aqui, venho até aqui embaixo. Um pouquinho do púrpura aqui do outro lado. Um pouquinho só do branco. Vou usar um pouquinho desse vermelho aqui. Dessa forma. E ficou assim. Essas tulipas. Agora vou fazer um fundo bem discretinho aqui, também com amarelo canário. Passo um pouquinho desse amarelo canário, pincel de número 10. Começa forte e vai se expandindo, vai ficando fraco à medida que a tinta vai se dissipando. Evite passar sobre o vaso, sobre as folhas também. Se você quiser, tiver preferência, pode fazer isso já antes de começar a pintura também. É porque eu gosto de deixar para o final, porque possa ser que dependendo da combinação de cores, eu mude também o fundo, né? Existe a opção de expandir em todo o fundo. Em vez de fazer só essa parte aqui, você expande ainda mais.
Vou expandir aqui um pouquinho mais. Agora um pouquinho da cor Maravilha. Lembrando, não tem substituir pelo rosa. Bem suavemente aqui, ó, nessa base. Trazendo esse tom aqui bem delicado. Não vai ficar rosa, vai se misturar com amarelo canário e se transformar em uma terceira cor. E dessa forma assim, olha, é bem suave, bem tranquilo, economiza mais tinta. Aqui eu passo, aqui ó. Nesses cantinhos, olha. Bem sutil, bem suave. Se você quiser, pode fazer aqui uma sombra esse fundo também. Fica bem bonito. E agora eu vou fazer aqui a base. Olha como que ficou. Um fundo bem suave. Agora, se você fosse expandir para todo o tecido, você expande todo esse amarelo canário e depois que você vem com esse rosa, mas você vai deixar dessa forma, não vai expandi-lo ao ponto de ocupar todo aqui essa combinação. Então, você pode expandir o amarelo canário até onde quiser, porém, o amarelo, o maravilha, o rosa, você tem que deixar mais discreto. Agora eu vou fazer uma base. Agora, para esta base, vou fazer uma base mais forte, mas poderia ser um tom claro, como um camurça, areia, salmão bebê, marfim, né? Eu vou fazer aqui com a cor cerâmica. Então, venho com a cor cerâmica. Eu vou fazer uma base limitada para esse vaso aqui. Porém, podendo expandir sem limites aqui, o tanto que você quiser. Pode usar uma fita, separar a parte de baixo com a parte de cima, fazer uma mesa. Então, para essa base, são muitas as possibilidades. Como eu limito bastante, então eu venho com movimentos circulares.
E vou aumentando esse círculo de forma oval. Vou trocar de pincel, vou usar aqui outro de número 10 também. Porém, esse por estar maior, olha, ele se espalha com muito mais facilidade. Então, ó, pincéis novinhos, assim, eles são muito bons para fazer esses detalhezinhos também. Lembrando que você pode usar o pincel Pituá para fazer esses detalhes aqui. Com um pouquinho da cor areia. Também aqui, ó, justamente trazendo um pouquinho dessa tonalidade do areia e preenchendo esses vãozinhos aqui, ó, vai ficar mais suave. Olha a diferença de um lado para o outro, para que ao dissipar a tinta não fique tão grosseiro. Mas sim mais suave, trazendo delicadeza, né? É só lembrar, se eu expandir uma quantidade do outro lado, eu tenho que expandi-la do outro também. E agora com esse areia, assim, eu venho dissipando também. Um pouquinho desse cerâmica, porque ele deve estar sobre o areia, não areia sobre o cerâmica. E aqui, ó, agora sim, esse cerâmica ele vai estar sobre esse areia. Movimentos circulares. Vou usar agora a cor terra queimada.
Aqui bem um pouquinho, mas é rente aqui ao vaso, quase imperceptível. Vou usar uma cor mais forte para trazer aqui um pouco mais de profundidade. O terra queimada não trouxe tanto, então vou usar um pouco desse verde pântano. Mas eu vou respeitar aqui o espaço e vou deixar também um pouquinho desse terra queimada. Vou usar um pouquinho do branco para iluminar um pouco essa frente. Aí você vem ajustando até ficar do jeito. Um pouquinho de cerâmica, olha, para deixar essas marcações mais suaves. Por mais que tenha o branco, eu deixei aqui um pouquinho mais oval. Então você pode marcar para ficar um pouquinho mais nesse formatinho também. E aí pode ser o efeito dessa madeira.
um pouquinho do terra queimada aqui também, olha, tudo tiro um pouquinho desse excesso, tá? É, filha, tá gostando? Só para deixar mais suave, você faz dessa forma. E ficou desta forma esta base. Eu fiz uma base mais em formato oval aqui também. Mas se você for expandir, coloca uma fita e expande toda a base, né, para preencher um espaço maior. Se você não quiser fazer circular, faz aí horizontal, também dá certinho. Tem mais outros modelos aqui no canal também, outras aulas que você pode adaptar aqui para uma base. Não esqueça de assinar, é muito importante para que você seja reconhecido, reconhecida pela sua arte, pelo seu trabalho. Assim ficou o vaso. As tulipas, bem vibrantes, cores bem alegres, vendem muito, chamam muito a atenção do público essas cores. O vaso também eu fiz azul, porém você pode fazer de outra cor que chame mais atenção junto às tulipas. Se quiser uma cor semelhante também é só substituir, tá bom? Mas acredito que essa combinação ficou muito legal desse vaso com essas tulipas. Realçaram ainda mais as belezas delas. Chamou também a atenção para o vaso. Olha como elas ficaram, um fundo bem sutil, um fundo bem suave também. E uma base mais tranquilinha também. Por outro ângulo, aqui o trabalho, a pintura. Por hoje é só, espero que tenham gostado desta aula. Deixe seu like, se inscreva no canal, aproveite para comprar a apostila 2 Flores. Está maravilhosa e todas as aulas serão disponibilizadas aqui no canal. Só o risco que está disponível na apostila. Vou deixar o link nos comentários. Desejo a todos vocês que façam pinturas lindas e maravilhosas. Um grande abraço, fiquem com Deus e não esqueça de compartilhar, deixe seu like para que essa família cresça ainda mais. Um forte abraço, fiquem com Deus e tchau, tchau!